Pessoal, continuando, né? Falamos sobre a parte da planta baixa, certo? Deixa eu até trazer ela, né, pronta para mostrar uma pronta para vocês, né? Então, ela pronta, ela teria todos os itens, né? Toda cotada, com os níveis, tá? Mas o modelinho que a gente está trabalhando é a outra, né? Bom, o que a gente vai trabalhar agora é a parte. Vou voltar. A planta de layout e a planta de cobertura, tá? Então, o que é a planta de layout? Planta de layout nada mais é do que a planta baixa, mas sem a parte de textos e cotas, tá? Então, a única coisa que a gente deixa de texto, deixa eu só apagar aqui alguns, né, que eles estão em excesso, a gente deixa basicamente o nome dos ambientes e a gente coloca todos os móveis, tá? Então, aqui eu vou até reconfigurar essa minha informação aqui, né, para que eles tenham o mesmo padrão de texto do que foi usado anteriormente, né? Que é esse texto aqui. Então, o ideal é sempre de deixar centralizado no nome dos ambientes, né? Então, alguns a gente às vezes não deixa centralizado porque não está tão interessante, às vezes, né, à disposição. Como aqui é sala e cozinha conjugada, eu vou deixar nessa posição. Aqui na varanda a gente centraliza. Vou reconfigurar, né, para o texto padrão 60, que a gente já estava adotando anteriormente, tá? E aí, o que que a gente faz, né? E a gente coloca todos os móveis da casa. Então, a planta de layout é isso, tá? Na planta de layout, né, a gente também pode representar as projeções de calçada, projeção de cobertura, marquise, tá? Mas a única coisa que tem de texto, ó, é o nome dos ambientes e todos os móveis. Então, vocês podem basicamente pegar essa planta, copiar, apagar o que não for usar e acrescentar os blocos que faltam, tá? Então, a planta de layout seria isso, tá? Então, é obrigatório que a gente tenha ela no projeto arquitetônico. Bom, agora a gente vai fazer a planta de cobertura, tá? Então, para a planta de cobertura, a gente vai utilizar um comando, tá? Porque a gente quer delimitar esse contorno, né? Então, a gente vai utilizar um comando para a gente conseguir extrair dessa planta pronta já a delimitação da nossa cobertura, tá? Então, a nossa cobertura, ela vai pegar essa parte do banheiro, que é um volume mais alto. Aqui vai ser um volume, deixa eu só conferir aqui rapidamente, um volume intermediário, tá? Então, essa parte do banheiro vai ser a mais alta, essa região dos dormitórios, com aqui vai ser a parte intermediária, e aqui a parte mais baixa, tá? Então, eu vou começar fazendo o contorno pela parte mais alta. Toda vez que eu vou fazer planta de cobertura, eu gosto de usar esse comando chamado Polyline, tá? Então, eu vou mudar aqui. Eu vou usar uma outra cor só para facilitar, e depois a gente muda tudo para a mesma layer, tá? Eu vou usar um vermelho aqui só para facilitar, mas depois a gente retorna, só para enxergar diferente aqui. Então, com o Polyline, eu vou delimitar o contorno aqui da parte mais alta, que é a parte da minha cobertura, ó. Tá? Delimitei. Agora eu vou vir com a Polyline e vou delimitar a parte mais baixa, tá? Essa partezinha aqui eu não vou colocar na planta de cobertura agora, porque ela é a parte da marquise, então é uma projeção um pouquinho diferente, tá? Então eu vou vir com ela aqui e vou delimitar basicamente a minha platibanda mesmo, ó. Por ela ser a mais alta, então a gente tem que vir, ó. A gente sempre começa nessa ordem, da mais alta para mais baixa. Então, como aqui é mais alto que esse lado, ó, essa parede aqui, ó, ela vem até aqui, tá? Delimitei, certo? Agora a gente faz a polyline da outra parte, que é essa partezinha aqui, tá? E delimita todo o contorno até chegar aqui na frente. Bom, o que que eu faço agora? Eu só clico nessas linhas que eu delimitei e, basicamente, eu posso mover elas, ó. Que aqui é a delimitação do telhado que a gente tem. E a gente faz o quê? Um offset para o lado interno, porque aí a gente consegue delimitar a parede. É claro que nessa parte aqui é divisa, né? Essa parede é um pouquinho mais grossa. Depois a gente pode fazer manualmente ela, tá? Então, eu vou fazer um offset de ponto 15. Eu clico e faço pro lado de dentro. Clico e faço pro lado de dentro. Opa, aqui eu fiz pro lado de fora. E aqui eu faço pro lado de dentro. Deixa eu só apagar esse em excesso. Aí, só essa linha que a gente vai fazer um pouquinho maior, né? Vou fazer só uma linha de referência, que a gente acaba movendo ela. Então, vou fazer um offset de ponto 2. Porque eu sei que daí essa linha aqui, ó, eu posso mover ela até encostar nessa. Aí eu apago a de baixo, né? E aí foi feito de 20, ó. Então, a gente conseguiu delimitar a planta de cobertura de forma muito tranquila, tá?
É claro que essa não é a layer de parede, então eu vou selecionar e voltar aqui para minha layer de parede, tá? Porque a gente fez aquilo só para ficar mais fácil de enxergar, né? Então, a gente tem basicamente a planta de cobertura praticamente pronta. Preciso deixar desse jeito aqui com uma polyline, ó. A polyline, ela tem essa característica. Como nós temos que desenhar outras coisas ainda, fazer, né, calha, eu praticamente acredito que a gente possa dar um explode isso daqui, ó. Então, se eu fizer um explode, essas linhas, elas se quebram, ó. Então, agora elas não são mais linhas contínuas, tá? Até porque a gente tem que desenhar a calha. Então, a primeira coisa, quando eu delimitei minha planta de cobertura... Ah, desculpa, a gente vai fazer a parte da marquise, né? A parte da marquise, eu vou só copiar essa layer aqui, ó. Só pra gente mover ela pra lá, ó. Criar uma cópia. E a gente coloca ela aqui, ó. E a gente sabe que aqui vai ser a marquise. Eu só vou tirar essa linha aqui. Ah, aqui ela também tá como um bloco, ó. Uma polyline. Eu vou dar um explode, que a gente consegue apagar essas que a gente não usar, ó, e deixar numa só. Então, aqui vai ser a minha marquise, tá? Que ela tem uma outra projeção. Então, a gente vai colocar agora... Tá tudo na mesma layer, tá? Bom, como eu explodi, é interessante a gente lembrar que tem que colocar as calhas, né? Os textinhos de informativos, as churas, tá? Então, a calha a gente vai representar ela com 20. Então, um offset de ponto 2. Então, eu vou colocar uma calha nessa região, uma calha nessa região e uma calha nessa região aqui, ó. Tá? Fiz a representação da minha calha. Agora, a gente pode pegar um texto pronto, tipo esse, né? E usar aqui de referência, até por conta do tamanho, e a gente editar as informações. Então, a gente pode... O que que tem que colocar na informação de texto da nossa cobertura? Então, o tipo de telha e a sua inclinação. Então, vamos colocar, como é um telhado com platibanda, telha de fibrocimento. E a gente pode, nessa parte aqui, colocar a inclinação. Então, a gente coloca a inclinação igual a 15%, por exemplo. Se a gente perceber que ficou grande, ó, a gente pode também abrir um pouquinho mais aqui, ó, para deixar tudo numa linha só. E a gente rotaciona. Aqui tem que tomar um cuidado, pessoal. Vamos só configurar essa letra aqui, deixar um pouquinho mais vibrante, né? Vamos mudar aqui. Num Arial mesmo, né? Opa, cliquei sem querer. Vamos mudar aqui. Aí, pessoal, tem que tomar um cuidado só na questão da posição do texto. Quando a gente apresenta uma cobertura, além de escrever essas informações, a gente faz tipo uma setinha, né? Então, vou fazer uma setinha aqui normal, tá, gente? Um triângulo. Só para representar. A gente pode colocar uma achura nele também, tá? Então, vou colocar uma achura aqui de vermelho. Uma achura sólida, né? E colocar aqui. E a gente sempre deixa essa setinha virada para o lado da inclinação, tá? Só que aí tem um detalhe que a gente tem que cuidar um pouquinho, tá? A gente vai colocar essa setinha sempre centralizada. E eu vou virar ela, rotacionar, né? Para que ela fique na posição certa. Ó. Então, eu vou mais ou menos centralizar aqui no meu desenho, a sua posição. E esse texto, pessoal, ele tem sempre que seguir o padrão da cota. Tá? Então, vamos olhar lá a cota, ó. Estão vendo que o texto da cota sempre a leitura é daqui para cá, da esquerda para a direita, ó, essa posição? Ele nunca está invertido para o outro lado? Então, a gente vai seguir esse mesmo padrão de representação de texto, tá? Então, desse lado aqui, eu vou dar um rotate. Então, a gente vai deixar ele assim, ó. Com essa representação, tá? E é claro que a gente vai centralizar melhor esse desenho. Tá? Quando nós formos colocar para o outro, a gente vai usar esse mesmo texto. E vamos colocar nos dois ambientes. Só que agora essa setinha é para o outro lado. Então, vou fazer um mirror, né? Para essa setinha vir para o outro lado também. E a gente vai usar ela como representação aqui, ó. Então, percebam que aqui... Opa, ficou faltando esse pedacinho.
Perceba que ela ficou aqui nessa posição. O texto é sempre padrão, tá? Então, a setinha ela vai ficar na posição desse jeito e o texto vai ficar assim, tá? Vamos pegar essa outra e copiar para cá também. E aí, a gente tem posicionado, tá? Busquem sempre deixar centralizado, tá, pessoal? Ah, essa setinha ficou muito grande, altera ela, reduz, tá? Mas, basicamente, é esse padrão que a gente adota. Agora, tem pessoas, pessoal, que costumam deixar as layers com cores distintas, tá? Aqui em relação às alturas. Mas assim, na planta de cobertura, percebam que, ó, esse telhado, por ser mais alto, ele é o telhado inteiro. Aí depois a gente começa com esse daqui, ó. Percebam que ele é inteiro até aqui, porque aqui é mais alto. E aí esse começa aqui, ó, porque aqui ele é mais baixo, tá? Então, essas linhas aqui, ó, esse fechamento aqui dessa linha, ele mostra que esse lado é mais alto que esse, tá? Agora a gente vai fazer o quê? As achuras. Até agora a gente só fez a achura sólida, né? Então, a achura sólida é muito tranquilo, né? Então, a gente dá HA de achura, e aí aparece aqui as configurações de achura. Então, a gente tem a sólida, a gente tem a gradiente, né? Que são essas texturas, e a gente tem essas que a gente define, tá bom? Aqui, como é um telhado fibrocimento, a gente vai usar linhas. Só que percebam que essa linha está inclinada? Então, para representar aqui, eu normalmente vou deixar um tom de cinza, né? Uma layer mais suave. Eu vou usar essa. Só que quando eu clico aqui, percebam que ela ficou inclinada, ó, né? Se a gente colocar ela aqui. Então, o que que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que mudar a angulação dela, tá? Então, aqui não tem angle, a gente vai colocar os ângulos. Se eu testar com 45, olha o que que acontece. Ela fica assim. Então, provavelmente vai ser, se eu colocar 90, ela fica inclinada para o outro lado, que ela vai. E se eu colocar 135, que é os múltiplos, né? Aí ela fica nessa posição. Essa questão do tamanho aqui, pessoal, tem a ver com esse número, ó. Conforme a gente vai reduzindo, ó, ele vai ficando menorzinho, conforme eu vou aumentando, ele vai distanciando, tá? Às vezes, quando a gente vai colocar uma determinada achura, às vezes a gente demora a achar esse número, tá? Mas é tudo questão de configurar aqui. E toda vez que vocês forem colocar a achura, ó, tudo que eu tô fazendo aqui, vamos voltar lá, ele tá ficando no texto 60. A gente pode criar uma layer só para achura, tá? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, vou pegar alguma que já existe e vou editar ela, tá? E vou chamar ela de achura. E aí a gente deixa tudo configuradinho, ó. Então, a gente pode vir aqui em Home e deixar ele configurado na layer de achura, tá? Sempre deixando aqui no by layer, que é a configuração dele. A gente tem, sempre lança a achura depois, tá, pessoal? Primeiro vocês lançam o texto, porque senão ele não faz isso daqui, senão você vê que o texto fica por cima. Mas basicamente está feita a minha planta de cobertura. Então, como eu disse, se achou que está muito pequeno, aumenta um pouquinho, ó. Ele vai dando esse distanciamento, tá? Vou fazer um teste com outros para vocês verem, tá? Vou pegar uma chura, vamos escolher algumas aqui, ó. Às vezes, para telha de barro, telha de concreto, eu uso esse modelo, ó. Estão vendo que quando eu lancei ele, ó como que ele ficou? Praticamente não estou enxergando nada. Aqui, pessoal, é questão da gente tentar, ó. Se a gente for aumentando, ó, não tá aparecendo nada. Então, às vezes, a gente tem que fazer o quê? Tentar, ó, reduzir até ele se encaixar, tá? Ajustar a posição. Estão vendo? Só que aqui ele tá no ângulo errado. Então, eu vou colocar, por exemplo, 90 graus. Ó, aí ele já fica representado de maneira mais coerente, tá? É claro que quando o telhado é para esse caimento. Agora, para esse caimento, eu teria que apagar esse. Mas, de novo, como eu cliquei todos ao mesmo tempo, né? No mesmo comando, eles ficaram um bloco só. Mas caso esse daqui fosse de telha de barro, eu teria que apagar esse e fazer ele sozinho. Fazer só esses dois, por conta que essa representação ela tende para esse lado. E aí depois eu faria esse lado virando o ângulo para ele ficar do outro lado. Então vamos lá, deixa eu apagar para vocês verem. Vamos lá, Ashura, vou clicar aqui e aqui, ó, estão vendo? Certo? Vou dar um ESC no comando para desativar. Agora eu vou ligar para o outro lado, novamente. E vou fazer o outro. Perceba que quando eu clico aqui, ele selecionou somente esse lado. Aí esse daqui eu vou ter que mudar o ângulo. Então eu vou ter que colocar 180. Opa, 180 não deu, então tem que ser os últimos, né? Então 135, ó, não deu. 180, 200 e... Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Qual que é a posição original dele? HA.
A posição original dele é essa daqui. Vamos voltar para o zero, né? Ó, o zero ele está aqui. Então, 135 também não é. 180 também não. 270. Ó, o ângulo 270 é o que deu certo. Estão vendo que agora ele está com caimento para esse lado? Isso se a gente fosse usar esse modelo, tá? Que a gente tem que seguir o desenho aqui. Ah, eu não quero esse, só seleciona. A gente pode vir aqui e já voltar para o anterior, né? Que a gente estava usando anteriormente. Ó, perceba que agora ele ficou desse jeito. Por quê? Porque esse tamanho aqui, ele dava certo para o outro, mas não para esse, tá? Então, o que eu faço? Agora eu vou aumentar até ele dar certo. Porque acho que ele tinha dado 0,1, né? Não, 1 valor, né? Ó. Agora o ângulo, a gente pode voltar aqui para... Vamos ver, 135? 135. E talvez aumentar um pouquinho, né? Porque ele está um pouquinho perto ainda, ó. Lembrando que toda vez que a gente aperta aqui, a gente tem que aumentar junto, tá? Para ele manter um padrão, ó. Tá, pessoal? Então, isso daqui é a achura que a gente faz nos desenhos, tá? O que está faltando aqui, né, no nosso desenho? Está faltando a gente representar algumas informações, né? Então, tem algumas coisas que a gente tem que colocar aqui, ó. Então, aqui é a parte da nossa pingadeira. Então, a gente vai escrever pingadeira. Ah, professora, mas o texto ficou muito grande. Então, a gente clica nele e tenta editar ele, tá? Esse daqui, pessoal, ele não foi feito com multiline teste, tá? Então, eu gosto de trabalhar sempre com o o MTest, porque posso pegar esse texto e reconfigurar. Quando você não faz com esse comando, ele não fica configurável, tá? Então, ó, aqui a gente pode vir e escrever pingadeira, né? Como ele está muito grande para essa condição, a gente pode selecionar e colocar 0,1. E aí, a gente ajusta aqui. E a gente vai colando. Aqui eu posso deixar sempre assim, ó, organizadinho. E a gente vai colando em alguns outros locais, só para a gente ter, ó. Sempre mantendo um padrão, né? Para a gente entender que aqui é uma pingadeira. Não preciso colocar em todos os lados, né? Mas em alguns, assim, é interessante, ó. Só para a gente ter um padrão. Ó, acho que está suficiente. É interessante também escrever a calha. Então, a calha ela vai vir sempre nessa mesma posição aqui desse texto. Posso fazer uma cópia e rotacionar com RO. Liga o F8 quando for rotacionar. Move ela aqui, centraliza e escreve calha. Calha eu gosto de colocar nos cantos, quando o telhado é um pouquinho maior. Então, a gente pode ajustar aqui. Estão vendo que ele está ficando grande aqui, ó? A gente pode vir, pessoal, e reduzir isso, tá? É porque a configuração inicial da palavra estava grande, ó. Então, a gente pode só fazer essa redução, tá? E vou copiando e colando. Então, vou colocar um aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui é o telhado pequenininho, só um é suficiente. Para finalizar, o que falta? Fazer a parte de cotas, né? Então, a gente já tem uma cota configurada e a gente vai fazer aquele mesmo processo, né? Uma cota parcial, primeiramente, e depois as cotas totais, tá? Do nosso telhado, ó. Lembrando que a primeira a gente apaga para substituir pelo aquele modelinho, para ficar padrão, né? Então, eu vou pegar essa daqui, criar uma cópia. E vou colar aqui. A gente faz em todo o contorno, tá? E a gente vem e faz a total. Então, tem que cotar de forma que todas as informações estejam presentes no desenho, tá? Aqui, pessoal, se houver necessidade, faz uma cota interna, tá? Então, não consigo cotar isso na parte externa. Então, faz o quê? Ó, puxa a cota por aqui mesmo, tá? Para representar o desenho de vocês, tá? Não tem problema, tá? Mesmo que ela fique dessa forma. E a gente cota toda a nossa planta, até que ela fique com essa aparência aqui. Deixa eu pegar o outro desenho para mostrar para vocês um pronto.
ó, até que ela fique assim. Tá? Aqui tá faltando algumas informações, né? Ah, ali na parte do nosso elemento, ó, a gente pode colocar uma laje impermeabilizada, tá? E tem que acrescentar essas linhas de corte, tá? Então, tanto na planta baixa quanto na cobertura, a gente tem que representar as linhas de corte. Então, o que que é essa linha de corte? Nós temos que definir no nosso desenho onde vai passar o corte da casa, para a gente fazer os detalhamentos. Então, obrigatoriamente, tem que passar na área molhada, dentro do banheiro, para mostrar onde é a caixa d'água. Então, tem que ser obrigatoriamente 2 cortes, um longitudinal e um transversal. Então, se eu for fazer um corte, deixa eu mudar uma layer aqui, eu vou fazer um corte que passe no meu banheiro. Então, vamos supor que eu vou fazer um corte que passe aqui, no meu banheiro. E eu vou fazer um corte que passe aqui, ó, na minha cozinha. Tá? O corte ele tem que mostrar o máximo de detalhes possíveis. Quando eu passo um corte aqui, esse corte, ele é o mesmo que vai ser aqui na planta de cobertura, tá? Então, eu tô vendo que o primeiro corte, ele passa nos 3 telhados, então ele mostra as 3 alturas e mostra a parte molhada. E o segundo passa aqui nesse sentido da cozinha e lavanderia, então tá perfeito, tá mostrando o máximo de informação possível. Agora, a gente só tem que escolher para que lado o corte olha. Então, assim, eu posso pegar esse corte e olhar para cá, tá? Quando eu olho para cá, a gente vai ver portas, janelas, então eu acho que a gente tem mais detalhes quando a gente tem essa visualização, tá? Aqui, quando a gente pega esse corte e olha para cá, a gente está vendo essa parte aqui. Aqui praticamente não tem, ó, não tem nada nessa parede, então eu olharia esse corte aqui, ó. Vamos pegar até essa setinha de referência aqui. Deixa eu pegar ela. Eu colocaria esse corte nesse sentido aqui, ó, de visualização, tá? Porque eu acho bem mais interessante para a gente observar. Ó. Então, a gente pega as janelas, a gente olha esse hall aqui. Quando a gente olha para esse lado, só tem essa parede, então não tem muita informação. E aqui, eu acho que a gente poderia fazer para baixo, tá? Para a parte de baixo. Vou rotacionar ele. Então, a gente pode utilizar aqui. Essa visualização. A gente sempre tenta buscar colocar o corte no lado que ele tem mais visibilidade, tá? Então, eu acho que nessas posições aqui, a gente consegue colocar mais informação. No corte, pessoal, a gente tem que colocar uma letrinha, tá? Então, vou colocar o M-teste aqui, só para fazer um texto pequenininho. A gente coloca A, tá? Então, eu posso colocar aqui dentro que esse é o meu corte A, tá? E a gente coloca isso daqui dentro do outro, agora a gente vai chamar de corte B, tá? BB. Então, sempre o corte a gente vai dar uma letra, tá? De referência. Na verdade, aqui a gente coloca uma única letra, tá, pessoal? É que a gente chama corte A, mas a gente fala A. Então, aqui dentro é só uma, perdão. Eu aqui comentei errado agora. Então, a gente só coloca essa letrinha para entender que é o corte A, tá? E aí, a gente tem que aparecer essa informação igualzinha lá na planta de cobertura, tá? Na mesma posição, tá, pessoal? Então, essas informações, ó. Então, como eu fiz essa setinha, vou pegar a mesma referência aqui para copiar para lá, porque ele tem que existir. E aí, a gente tem o nossa planta de cobertura, o nosso corte passado, né? Na planta de layout não precisa, tá? Mas o que é importante? Sempre você tem uma identificação, uma legenda embaixo de cada planta com sua respectiva escala. Então, você faz um modelinho e você vai copiando e colando para os outros, tá? Então, aqui eu vou chamar planta de cobertura. Sempre reorganiza para ficar o mais centralizado possível, tá? Essa parte de texto. E aqui a gente já tem pronto aí os nossos elementos. Planta baixa, planta de layout e planta de cobertura. É claro, pessoal, tá faltando alguns itens a serem colocados, porque aqui é só da aula, tá? Mas são coisas que aí vocês vão pegando e fazendo, tá? Eu vou disponibilizar essa planta e vocês irão desenvolver ela e me entregar
com essas etapas desenvolvidas, planta baixa, planta de layout, planta de cobertura. E essa vai ser a primeira atividade de vocês, beleza?